Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Silene. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui, nesta casa de amor, nesta Rádio Londrina, todos os domingos às 8h30 da manhã. Nós vamos passar primeiro o microfone para a Jane cumprimentar os ouvintes. A todos o nosso desejo de um bom dia, de muita paz. Como primeiro instante, em todos os nossos programas, nós vamos ouvir a mensagem do Momento.com. Ouvir o coração. Momentos surgem em nossa vida em que nos parece estarmos em uma encruzilhada. E então nos perguntamos: que caminho escolher? Surgem de repente questões desafiadoras e as analisamos, colocando na balança os prós e contras a fim de tentar definir a melhor escolha. Ainda assim, após tantas reflexões, ficamos aturdidos, sem saber com segurança por onde caminhar. Algumas vezes, ocorre que pessoa amiga nos confidencia algo extremamente grave que vivencia e nos solicita auxílio para suas decisões. Doutras vezes, informações sensíveis da história da vida de alguém que amamos nos chegam e nos perturbamos, não sabendo exatamente como nos portarmos diante da situação. Em outros momentos, nos deparamos com a necessidade de realizarmos alterações em nossa rotina, mudanças significativas que nos impactam, como a troca de emprego, a mudança de residência para outra cidade ou outro país. Ficamos aturdidos, como se estivéssemos em um jogo de sorte e azar, como se fôssemos peças de um tabuleiro impactados pelo acaso. Contudo, nada na vida ocorre assim. Antes de reencarnarmos, tivemos planos estabelecidos, considerando a lei de progresso que orienta cada nova existência na carne. Podemos não recordar conscientemente, mas traçamos linhas importantes e tarefas relevantes a cumprir, visando o nosso progresso. Dessa maneira, alguns dos embates que nos parecem surpreender estavam programados. Desafios, portanto, que nos cumpre superar, vencer. Dores, dificuldades que surgem em nosso caminho foram definidos anteriormente, salvo aqueles que, pelo nosso comportamento equivocado, criamos no presente. Por isso, nesses momentos difíceis da vida, guardemos a certeza de que não estamos sós. Mesmo que fisicamente não tenhamos com quem contar, mesmo nos sentindo em solidão, todos temos companhias espirituais conosco. Temos nosso anjo da guarda, temos espíritos amigos que nos amam e que nos assistem. Então, é importante que nessas horas de indecisões, de confusão, nos conectemos com eles para ouvir o que nos falam. Acalmemos a mente, tranquilizemos as batidas do coração e façamos uma prece. Não precisa ser nada formal, nada ensaiado, nada decorado. Simplesmente um pedido sincero de ajuda para que as ideias se aclarem, a decisão seja a mais correta. E no silêncio de nós mesmos, ouviremos a inspiração. Se somos daqueles que acreditamos
que não temos sensibilidade para ouvir as vozes dos céus, prestemos atenção, porque vozes humanas nos alcançarão. Sim, a providência divina enviará alguém para nos dizer algo especial, para nos indagar se precisamos de ajuda, para oferecer um ombro amigo e ouvidos atentos. E quem sabe, depois de tudo, da conversa franca, do desanuviar da alma, não recebamos algumas sugestões que nos poderão auxiliar a definir o amanhã. Pensemos nisso e nos permitamos perceber o coração mais tranquilo, a mente menos atribulada, a confiança reacender, uma luz indicativa do melhor caminho a percorrer. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. A nossa vida, ela é cheia de momentos, né? Tem momentos de calmaria e de repente a gente é testado de alguma sorte na vida. A gente tem aqui na nossa ideia, aqui nos nossos estudos da doutrina espírita, eu aconselho vocês procurarem esse assunto, reencarnação, a justiça da reencarnação, os anjos da guarda, todos os assuntos relacionados às questões que a gente fica imaginando. Deus não é justo, né? Numa mesma família nasce um defeituoso, nasce o outro perfeito, nasce um burrinho e o outro, né, inteligente. Então a gente começa a falar, Deus não é justo, como é que eu vou provar essa justiça de Deus? Aliás, essa daí foi uma questão de eu procurar no livro, na doutrina espírita, as respostas, porque eu escutava sempre falar assim, Deus quer te testar, mas como que Ele quer me testar e não vai testar o meu irmão? Então não é justo, é privilégio é injustiça. Então a gente encontra na doutrina espírita as respostas desse questionamento, né? A gente encontra aqui no Livro dos Espíritos, na questão 258, sobre a reencarnação, a gente encontra as respostas de escolha sobre as provas, porque algumas coisas que acontecem na vida são provas, são testes. Não é que a gente errou e está refazendo a lição. São provas para a gente fortalecer o espírito, porque nós não somos daqui, nós somos do plano espiritual. Então, esses momentos de dificuldade faz com que você pare o que você está fazendo e analise o que Deus está querendo que eu aprenda. O que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo, porque as escolhas são nossas. Deus não obriga a nada. A lição divina, ela vem assim, naturalmente na nossa vida. Se a gente faz uma coisa errada, lógico que a gente vai sofrer, porque se a gente faz um erro, as consequências desse erro, né, você vai receber. Pedro, embainha a tua espada, porque quem matar pela espada perecerá. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é a lei de causa e efeito. Se eu plantar amor, vou receber amor. Se eu plantar discórdia, eu vou receber discórdia. Então, é tudo relacionado com aquilo que eu escolho. Não é Deus. Deus coloca na nossa frente as situações, mas as escolhas, o que vamos fazer e o que vamos receber, somos nós. Então, o Kardec pergunta assim, no estado errante quer dizer, estou
lá no plano espiritual, esperando uma reencarnação. Tá? Errante não significa estar errando, não. Não, gente. Ficou bem claro que a Silene colocou, né? É antes de reencarnar. Porque depois que chega à perfeição, que não precisa mais reencarnar, ele já não está em estado errante mais, ele está no seu mundo definitivo, né? É o caso de Jesus, por exemplo, né? Então é que no estado errante, na questão 258, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida material. Então, antes dele reencarnar. Aí a resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Agora temos que colocar aqui umas aspasinhas assim. No estado de evolução que nós estamos, nós não temos consciência de escolher provas assim. Então nós temos um anjo guardião, nós temos um anjo protetor da família, que é um espírito mais elevado do que a gente, e ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então o que acontece? Ele, lógico, com a gente, né, ele dá uma sugestão e a gente acata ou não, não é? Então é bem isso, mas ele dá sugestão. Quem dá a sugestão no estado de um mundo de expiações e provas é o nosso anjo guardião. Quando o espírito já tem uma elevação moral e intelectual suficientemente grandes, ele mesmo pode escolher, né? Mas sempre baseado nisso que a Silene colocou, tem um instrutor maior que orienta, né? Então, e Kardec é tão maravilhoso que ele faz um adendo nessa pergunta e fala assim: então não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? A resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. É engraçado, né? Por exemplo, nós quando estamos encarnados, se uma pessoa merece uma prisão, fez alguma coisa muito errada, ela vai para a prisão. Aí o que faz na prisão? Fica sem fazer nada, nervoso, aborrecido, brigando com os colegas, ou então aprendendo coisas erradas que ele não fazia e fazem, que ele não fazia, ele começa a fazer. Mas Deus é tão perfeito, que ele não castiga ninguém. Mas o que ele dá? Uma nova encarnação. Ele tem um certo esquecimento do passado. Numa família com fé, com religiosidade. E ele vai, é lógico, aprender ou não. Isso vai depender dele, do livre-arbítrio dele. Mas é assim que Deus faz com que a gente se harmonize com as leis divinas e se harmonize com aqueles que estão à nossa volta. Então, quando a gente analisa isso, a gente fala assim: nossa, mas é assim mesmo que devia ser feito, não é? Exatamente. Nós temos aqui, da Joana de Ângeles Responde, só uma complementação de tudo que já foi falado, que o autor pergunta qual é a finalidade da encarnação, não é? E a Joana responde que todos reencarnam para progredir, ressarcir delitos, libertar-se das paixões inferiores. Estão programados para a felicidade. Estagiar no comodismo ou avançar com decisão, permanecer no desvio ou retornar ao caminho, insistir na desídia ou removê-la de si mesmo, estacionar no trabalho ou crescer com decisão, são compromissos pessoais que cada qual deve atender. Realiza o teu mistério com alegria, por mais inexpressivo pareça. Aí, complementando um pouquinho mais, isso tudo que já foi abordado pela Silene, é um trecho que nós já comentamos algumas vezes, mas que vale a pena rememorar. Encontra-se no Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, a lição a Nicodemos. Quando Nicodemos, numa noite,
Ele, que era um fariseu dos mais belos propósitos, um caráter nobre, ele procurou Jesus, porque ele ouvia os comentários, ele estava a par dos acontecimentos. Jesus estava criando uma revolução moral diante das suas palavras, dos seus ensinos, e ele foi perguntar a Jesus como é que o homem já velho podia fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus responde que era preciso nascer de novo, retornar à matéria, né? Ele fala nascer da água e do espírito, quer dizer, voltar ao corpo, porque a água naquela época era o símbolo da matéria. Na hora o Nicodemos não entendeu e perguntou, mas como que um homem velho pode voltar ao corpo da sua mãe para nascer de novo? A mãe às vezes até já morreu. Ele não entendeu, Jesus teve que explicar. Presente nesse momento, juntos ali estavam André, que era o irmão do Simão Pedro, e o Tiago, o irmão do João. E aí eles ficaram encantados com os novos ensinos e pediram para que Jesus se aprofundasse, que eles queriam entender direito essa justiça divina, esse processo. E Jesus disse a eles assim, mas por que tamanha admiração face a essas verdades? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Aí que o André, né, ele entrou com as questões que a Silentes que a levaram a procurar estudar o espiritismo, que era aquela situação de por que um é diferente do outro, né? Ele perguntou para Jesus assim, mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Aí Jesus explicou, acaso eu não tenho ensinado que tem que chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste, mais perfeita e mais bela, ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, assassínio e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Aí veio uma questão importantíssima do Tiago, que é justamente essa lei de justiça tão intensa assim, que parece a lei de Italião, do olho por olho e dente por dente, né? Que você vai sofrer tudo que você fez sofrer. Nossa, aí o Tiago pergunta com sabedoria uma questão que passa na nossa cabeça. Ele falou assim, Senhor, eu compreendo agora o mecanismo do resgate.
Mas observe que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Olha só, quer dizer que aquele que matou vai ter que ser assassinado e aí vai ter um outro devedor que foi o que assassinou? Não, é assim, né? Aí Jesus, ele apreendeu essa objeção, essa amplitude, que é um pensamento para passar na cabeça de qualquer um de nós, se nós estivermos iniciando os nossos estudos sobre a reencarnação e a justiça divina. Quer dizer que sempre vai ter que ter um devedor, né? Foi isso que ele falou. Aí Jesus perguntou assim: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Aí o Tiago respondeu, né? Que o homem pagará olho por olho e dente por dente. É a lei de Italião, né? Aí Jesus respondeu com toda a sabedoria, e nós vamos ler para vocês, para ver que beleza a resposta de Jesus. Ele disse assim: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, quer dizer, todo mundo pensa meio parecido, tem que sair desse padrão, elevar o padrão de pensamento, né? Aí, não tem sentido, ó, tens raciocinado, mas não tem sentido. Então quer dizer que acima do raciocínio, ou junto com o raciocínio, nós temos que aliar a nossa intuição, o nosso sentimento, para que os dois caminhem juntos, raciocínio e sentimento. Ele falou: você tem raciocinado, mas não tem sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo. E tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Italião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Mas com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Quer dizer, se os dois que foram vítima e verdugo conseguem no mundo espiritual perceber, eles vão renascer numa situação em que um vai ajudar o outro. Aí o amor cobre a multidão de pecados. Não precisa haver a dor, a violência, nada disso. A lei de Italião é subjugada pelo amor. Eu gosto muito de Leon Denis. E Leon Denis tem um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que quando eu comprei esse livro, 40 anos atrás, ele era um só volume.
Mas eu já vi no sebo vários, até dividindo, né? O problema do ser, o problema do destino, o problema da dor. E no meu livro, que é um livro só, na página 291, quando o Leon Denis disserta sobre a reencarnação, ele fala umas coisas que realmente é o que acontece, assim, ó. Através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro. Olha que bonito, né? A evolução. Chegará a hora em que os nossos defeitos serão eliminados, em que nossos vícios, nossas chagas morais serão curadas. As almas frívolas tornar-se-ão sisudas, as inteligências obscuras iluminar-se-ão. Todas as forças do mal que em nós vibram ter-se-ão transformado em forças do bem. Do ser fraco, indiferente, fechado a todos os grandes pensamentos, sairá, com o perpassar dos tempos, um espírito poderoso que reunirá todos os conhecimentos, todas as virtudes e se tornará capaz de realizar as coisas mais sublimes. Olha que bonito! É a esperança graçando na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento, né? Será esta a obra das existências acumuladas. Será, sem dúvida, indispensável um grandíssimo número delas para operar tal mudança. Quer dizer, é um país que muda, né? Um continente para mudar tudo, né? Para nos expurgar de nossas imperfeições, fazer desaparecer as asperezas dos nossos caracteres, transformar as nossas almas de trevas em almas de luz. Olha que bonito. Bonito, né? Nós nascemos, então, para progredir. É isso aí. E o amor tem que ser a nossa busca. E os espíritos e os estudiosos do assunto, nós já falamos isso e repetimos, eles colocam que o amor se aprende. Como nós aprendemos a ler e a escrever, nós aprendemos a amar. Então é necessário que nós busquemos incentivar essa geração que vem ao amor, à bondade. Elas não nasceram prontas. Elas nascem e têm que aprender pela educação dos sentimentos, a bondade, o amor ao próximo, a fraternidade, para que assim nós consigamos modificar essa estrutura que nós estamos vendo por aí. E dentro desse processo, como a mensagem também abordou a situação do espírito guardião, né? Nós vemos que todos nós, quando nascemos, nós temos um espírito no mundo espiritual que vela por nós. E o livro dos espíritos, ele comenta, né, que esse espírito que vela por nós tem sempre um grau evolutivo maior que o nosso. Ele é superior a nós. Ele vela por nós, é o espírito que vela pelas nações. A Silene aqui comentou, né, agora há pouco, sobre a mudança das nações, né, do mundo. Aí a gente vê que as coletividades, dentro do seu processo, elas têm seus sentimentos, elas têm o modo de pensar, não é? E aí aqui no Livro dos Espíritos, na questão 518, Kardec pergunta que, sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, quer dizer, afinidade espiritual, aquilo que nós sentimos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes atraem a semelhança, não é? Aquele velho ditado de que o semelhante atrai o semelhante. Então,
ele comenta, o Kardec, né, que se são atraídos pela simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares, e os espíritos respondem que eles vão de preferência onde estão os seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão das suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Repelem como? Com a palavra? Não. Com a atitude, com o bem. Porque aquele que faz o bem ama e tem uma superioridade moral, o mal não vai ter ascensão sobre ele, né? Resulta disso, que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos bons indivíduos, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Aí ele completa depois, na questão 521, interessante, que é um comentário de Kardec, que cada homem, tendo seus espíritos simpáticos, disso resulta que nas coletividades, quer dizer, no ambiente geral, né, de um país, por exemplo, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos, para aí, são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em uma palavra, que esses agregados, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem rodeados, assistidos, influenciados, segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio às sarças. Estudando os costumes dos povos ou de toda reunião de homens, é fácil se fazer uma ideia da população oculta que se miscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Olha, gente, vamos pensar bem, porque nós estamos reencarnados num processo evolutivo, que as nossas atitudes, os nossos pensamentos sejam de amor, de prece, de bondade, para que a coletividade dominante seja essa, nós possamos influenciar o nosso Brasil para a generosidade, a fraternidade, a esperança, porque nós sabemos que o mentor espiritual do Brasil, em nome de Jesus, é Ismael, um espírito grandioso, de extrema elevação. E por que é que nós estamos mergulhados nesses sentimentos que nós estamos vendo aí? É bem aquilo que fala a mensagem aqui. Depende de nós, da coletividade,
vivenciar uma moralidade muito elevada para que o bem vença o mal, porque essa é a condição, o bem vai sempre vencer o mal, mas não é milagre, depende do nosso esforço, da nossa evolução, do nosso progresso moral, e para isso nós temos que aproveitar ao máximo essa encarnação que Deus nos deu, para que a gente possa progredir com ela no amor e no bem. A gente, quando analisa aqui, por exemplo, a nossa vida material, vamos ver uma escola. A gente vê um professor que passou por diversas fases de aprendizado para se tornar um professor. Fez todos os cursos lá necessários, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar os seus alunos, passar para os seus alunos aquilo que ele aprendeu. No plano espiritual, a mesma coisa. Nós temos um espírito guardião nosso, mais evoluído que nós, inclusive porque ele está no plano espiritual, ele tem uma visão ampliada. Não precisa ser, por exemplo, para ser meu anjo da guarda, não precisa ser cientista. Mas para um cientista precisa ser cientista. Então, em realidade, cada um tem, de acordo com a Jane já acabou de explicar aí, ler no Livro dos Espíritos, cada um tem o anjo guardião necessário para aquela encarnação. Aí a gente fica pensando assim, poxa, se ela, a professora, por exemplo, a professora, ela se formou, tudo, então ela acabou o estudo todo dela, espiritualmente falando, não. Ela acabou uma etapa, né? Então, assim também com o plano espiritual. Cada encarnação a gente vem com um objetivo. O que eu preciso melhorar? O que está me faltando? O que eu preciso... Porque a gente tem, assim, encarnações que tem mais provas, menos expiações. E tem outras encarnações que você vem só com expiações, né? Que é um caso, por exemplo, de alguém que tem um corpo físico, vamos dizer assim, completamente destrambelhado. Ele não anda, não fala, não, né, precisa, depende de tudo. Por quê? Algo aconteceu. A gente não sabe, mas que tem que ter uma causa para que aquilo aconteça, algo aconteceu. E a gente que recebe um filho assim, ou a gente está recebendo uma prova que eu agradeci a Deus a oportunidade de auxiliá-lo, ou eu tenho que aprender, eu tenho que, vamos dizer assim, consertar aquilo que eu estraguei na outra vida. Bom, não vem o caso aqui. O que eu queria explicar é justamente no plano espiritual. Eu tenho um anjo guardião. Esse anjo guardião meu, ele não precisa ser um cientista, um espírito puro, vamos dizer assim. Para o Brasil precisa, né? Para o Brasil precisa. Nós temos um Ismael aí para o Brasil, cada país tem o seu. Mas então, a gente tem que ter um anjo da guarda. Então, para o meu anjo da guarda, você um trabalho de evolução, de aprendizagem. Imaginou? Ele está treinando a paciência que Nossa Senhora, porque ele buzina no meu ouvido e eu não escuto às vezes, eu não atendo a inspiração que ele está me dando e eu sofro, né? Aí ele chora junto, fala, puxa vida, por que ele não me escutou? Então é assim, então eu para ele sou uma tarefa, uma prova. E eu vou ter sempre ao meu lado um espírito que eu tenho que ajustar, tenho que auxiliar. A vida é assim, tudo. Então, o espírito que eu tenho que auxiliar. Se eu estou na casa espírita, eu preciso estudar o espiritismo para poder ajudar o meu companheiro, né? A colocar, influenciar. Se ele chegou à casa, ele entrou pela porta e encontrou a Silene, então a Silene tem uma obrigação de vamos dizer assim, direcioná-lo ao estudo, né? Aos passes, consolá-lo nas aflições, colocar ele nas preces, ensiná-lo a fazer prece e tal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo instrutora dele, sem ser alguém assim, puro. E tudo na vida é assim. Eu tenho que auxiliar aquele que chegou para mim, assim, um pai, olha só a obrigação de um pai com o filho, né? Ele é pai. Então, ele tem obrigação de criar esse filho com educação, com bons princípios, com responsabilidade,
com disciplina. Então, a mãe e o pai, eles têm uma tarefa muito grande com os filhos. Então, você vê, então, Deus coloca na nossa vida as situações, que é o que o Leon Denis coloca lá, são fases, são ciclos de aprendizado. Quando a gente tem um grande problema aparece na nossa vida, que, né, a gente tem mais ou menos cada 4, 5 anos, você passa mais ou menos bem, de repente vem a cacetada, né? Tipo, a morte prematura, por exemplo, uma viagem, mudar de país, mudar de lugar onde você morava. Então, vem assim, alguma coisa, aquilo significa na nossa vida. Quando são coisas assim grandes, elas já estão na programação reencarnatória, né? Então, a gente tem que prestar atenção qual é o objetivo, o que eu tenho que fazer nesta encarnação, porque no fundo, é um aprendizado nosso. Principalmente você fala, não vou aguentar, no fim você pega, você já vai procurar Deus, qualquer religião aí, vão ensinar você a rezar, vão falar de evangelho, e o que vai acontecer? Você com Jesus, o problema não foi tirado, mas você resolveu o problema, porque você entrou em sintonia com o seu anjo da guarda, ele deu a inspiração para você, te deu forças, coragem de lutar. Então, aí, quando passa, você olha assim para trás e analisa a sua vida, você fala, eu não fiz isso sozinho. Eu fui auxiliar. Deus me ajudou através de alguém que chegou, falou uma palavra, de alguém que chegou e deu um conselho. Então, alguém que me abraçou, escutou eu desabafar. Então, é bem isso aí. A gente tem que ter, assim, o raciocínio lógico e a análise lógica para você ver que a gente não anda sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Agora, as companhias espirituais que a gente conquista é do nosso livre-arbítrio. Se eu estou bem, eu estou ligado ao meu anjo da guarda. Se eu estou fazendo alguma coisa, cantando, brincando, estou fazendo alguma coisa útil, é uma oração, porque eu estou ligado ao anjo da guarda. Agora, se eu estou depressivo, se eu estou chateado, se eu quero vingança, que eu estou zangado, a companhia espiritual vai ser de espíritos assim, que vão me influenciar. É nesse sentido. Dentro disso, Silene, na questão, deixa eu ver aqui, 498 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, que quando o espírito protetor deixa o seu protegido se transviar, né, por causa dessa influência dos maus aí, que às vezes o tiram do bom caminho, é porque esse espírito protetor não tem força na luta contra os outros malévolos. Aí a resposta dos espíritos falou assim, não é porque ele não pode, o espírito protetor, agir, é porque ele não quer. Porque o seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Se ele conseguir vencer essa influência dos maus espíritos, ele vai sair mais forte. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes opordes resistência. Então, nós temos que resistir. Mas resistir como, hein? Porque Jesus falava, não resistais ao mal, não é? Mas resistir de que jeito, então? É brigando com o mal? Não, gente, é tendo uma superioridade moral tão grande pelas atitudes do bem que o mal não tem força para agir. O mal perde a força perante o bem. Isso aí acontece até nos desenhos animados infantis do Walt Disney, né? O bem sempre vence, né? Então, a gente tem que pensar nisso, com amor, nos conduzirmos com o pensamento de amor para que nós possamos vencer nessa encarnação
porque nós sabemos que está muito difícil reencarnar. Nossa, até houve um censo do IBGE agora, né, Silene? Não sei se você viu o resultado, eles estão até questionando se esse censo ficou certo, porque a população brasileira reduziu. O censo ficou com menos gente do que eles tinham projetado. Por quê? Eles acham que é porque morreu muita gente na pandemia, nasceu menos gente do que era esperado, mas eles estão questionando o resultado aí. Então, o que significa isso? Diminuiu a população em vez de ter aumentado em relação ao último censo. Nós estávamos vendo isso no jornal outro dia. Então, quer dizer que os métodos de renascimento estão muito difíceis, porque hoje existe a opção de escolher o filho na hora que deseja. Então, gente, nós estamos reencarnados. É uma honra estarmos reencarnados nesse momento da Terra, uma oportunidade de aprendizado, e que nós possamos honrar o nosso espírito protetor, que antes de nós nascermos estava ao nosso lado, dizendo que caminharia conosco, que nos ajudaria, que se alegra com as nossas vitórias e se entristece com as nossas derrotas, mas que está do nosso lado. Jane, tem uma historinha aqui no livro Pontos e Contos, do irmão X, psicografia do Chico, que fala sobre uma filha rebelde. E a mãe repreendia a filha dizendo que ela precisava analisar mais a sua vida, porque como a vida nos oferece obstáculos, né, que a gente precisava ter fé em Deus, que a gente precisava. Então, a filha, ela era viúva, tinha 3 filhos e trabalhava como lavadeira, como arrumadeira de casas, para sustentar as 3. As 2 menores eram uma maravilha, mas a mais velha deu um trabalho para ela, tudo, né? Quando chegava uma visita, a mãe não podia conversar com a visita, porque ela arrumava um jeito dela saber mais as coisas do que a mãe. Então ela era sem educação, ela era malcriada e tudo, sempre brigando com a mãe, que a mãe não tinha jeito e tal. Chegou o momento de voltar para o plano espiritual e, lógico, né, ela ficou longe da mãe, no sofrimento. E aí chorou. Chegou o momento da mãe reencarnar e a mãe pediu a Deus que ela pudesse procurar aquela filha, porque ela chegava na filha e a filha não havia. Ela estava sempre ao lado dessa filha malcriada e a filha não sentia a mãe. Aí ela pediu a Deus e queria se despedir. A filha, quando viu, chorou, abraçou a mãe, tudo. Ai, mãe. A mãe falou: olha, eu vim aqui me despedir porque estou no momento de reencarnar. E ela falou: ai, mãe, a senhora me aceita outra vez como sua filha, tal, né? Aí a mãe falou: lógico que eu aceito, né? E ela falou: ai, mãe, eu prometo à senhora que eu vou ser educada, que eu vou ser diferente do que eu fui e tal, né? Nessas alturas, o mentor espiritual que estava com a mãe, o mentor do lugar, se fez, né, sentir, apareceu, se fez materializar ali. E aí ela pediu de joelhos para esse mentor, e ele virou e falou para ela assim: ó, no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada do que esta. No entanto, mais tarde poderá voltar, sim, viver ao lado de Matilde, a sua mãe, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. E aí essa Emilinha aí ficou toda contente e fez graças a Deus. O diretor espiritual falou assim: não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que a autorizem agora a regressar como filha de Matilde, mas retornará você ao mundo
como criada humilde da sua residência, para que na verdadeira condição de obediência aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Então, tudo na vida é merecimento, né? Tudo na vida é merecimento. Eu gostaria de deixar aqui, nós estamos chegando ao final do programa, porque a mensagem do Zé Antônio Vieira de Paula é os benefícios das energias do mar. E eu queria fazer um convite a vocês. A nossa Casa Espírita hoje começa um trabalho novo. No lugar do Manolo, que era aquele médium de cura que vinha uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, vai ser criado, né, que eles se prepararam para fazer uma fluidoterapia. E essa fluidoterapia começará hoje, tem que chegar a 1h30 da tarde, porque cada criatura, para receber a fluidoterapia, terá que ouvir a palestra, né, para preparar a sua psicosfera para as tarefas que irá receber do passe da fluidoterapia. Então, todos estão convidados em todos os primeiros domingos do mês a essa fluidoterapia, 1h30 da tarde, no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. É bem pertinho da prefeitura lá, Rua Pará, 202. Eu agradeço imensamente vocês estarem conosco aqui. Um abraço fraterno e até a próxima. Que Deus abençoe a todos, muita paz e bom domingo. Olá, amigos. A nossa reflexão de hoje, eu vou dividir com vocês uma informação que eu achei muito interessante. Lendo as obras de André Luiz, lendo as obras de Filomeno, a gente ouve várias vezes falar dos benefícios das energias provenientes da orla marítima, do mar, as vibrações que lhe alcançam as pessoas e dos benefícios que trazem. Eu estava lendo esses dias o livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, uma das suas obras, e estava lá de novo, encontrei de novo ele falando dos benefícios das energias do mar. Eu me recordei que no livro do irmão Jacó, através de Chico Xavier também, editado também pela Federação Espírita Brasileira, o Frederico Figner, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que usa o pseudônimo irmão Jacó, ele conta a sua desencarnação. E que no instante da sua desencarnação ele também é levado para a orla marítima para receber os benefícios das energias. Então eu juntei essas duas informações, somei essas informações e observei quanta coisa interessante nos oferece a água do mar, as energias do mar, as vibrações de todo aquele ambiente em torno do mar. Então eu vou apresentar para vocês, só para vocês verem, lá no livro Voltei, de irmão Jacó, nós vamos encontrar o seguinte raciocínio proposto pelo irmão Jacó quando ele narra a sua desencarnação. Ele está deitado em decúbito dorsal, quer dizer, com a barriga para cima, e o Dr. Bezerra, o irmão Andrade, que foi o seu benfeitor durante toda a sua existência, a sua filha Marta, que desencarnou há muitos anos, jovem, moça, ela está ali, os três estão cuidando dele, e o Dr. Bezerra então faz a proposta, e é assim que conta o irmão Jacó. Após instruir-me benévolo, recomendou-me o Dr. Bezerra que eu esquecesse o retraimento em que eu me refugiara naquele momento, confiando-me a pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele para que me subtraísse daquele decúbito dorsal. Pus-me a refletir então na infinita bondade de Jesus. Ele está desencarnando já. Enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim com as mãos dadivosas abundantes jatos de luz. Está sendo desligado o espírito dele do corpo que já está sem vida. E ao término da operação, acentuara-se a minha resistência, que ele já se sentiu mais fortalecido com a assistência do Dr. Bezerra. E daí tanto Marta, sua filha, quanto o irmão Andrade, quanto o Dr. Bezerra, resolveram retirá-lo do leito para levá-lo então para um ambiente melhor. Disse então naquele momento o Dr. Bezerra: é necessário conduzi-lo à praia. Então ele diz assim: é necessário de algum modo nós tirarmos ele desse estado, então vamos conduzi-los à beira do mar. Então eles retiram o espírito do irmão Jacó e levam para a beira do mar. Só que então o Dr. Bezerra de Menezes justifica
o porquê desse ato. Ele diz assim: as vibrações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Olha que interessante, gente. Então, aí a gente está recebendo a informação do espírito do Dr. Bezerra, através do irmão Jacó, através da psicografia do Chico, dos benefícios de uma energia que está ali sendo doada pela natureza todo o tempo. Quer dizer, doada, cada onda que vem, vai, são energias que são irradiadas para aquela beira do mar ali, que são energias que estão sendo doadas pela natureza e que é aproveitada, são energias que são aproveitadas pelos espíritos superiores no atendimento dos espíritos que estão com necessidades. E daí ele diz assim, ó, não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava as vísceras de descontrole, eu me afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira do mar. E aquele contato inesperado com a natureza nos impunha singular renovação. Os remanescentes das dores físicas desapareciam. Então, quando o Dr. Bezerra aplicou o passe, ele já sentiu revigorar suas forças. Agora, o que tinha ficado de dor desaparecia espontaneamente só de estar na beira do mar, gente. Então ele diz assim, eu achava-me intensamente aliviado, embora ainda fraco, né? E daí ele vai dizendo assim, Bezerra, Andrade e Marta, que é a filha dele, eram benfeitores e expressavam a vida diversa que eu penetraria dali para frente. Perante o mar, diferenciava-se a posição orgânica, aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia, encantado até, regeneravam-me as forças. Veja que interessante. E aí a gente vai lá, não antes até, o irmão Andrade comentava as virtudes do mar, do reerguimento das energias, do perispírito. Você veja bem, a energia do mar alcança não só o corpo físico, mas diretamente o perispírito. E o irmão Andrade comenta com ele ali na beira do mar que vários casos de irmãos necessitados de socorro eram conduzidos à beira do mar para serem ali melhor tratados. E no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ouvir o André Luiz. Veja bem, quem que é o mentor do André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu? Quando o André Luiz está na Mansão Paz, quando está na Casa Transitória Fabiana de Cristo, ele tem um orientador. Ali é nosso lar. Ali é Clarencio que é o orientador dele. E o Clarencio leva eles para a beira do mar. A gente tem noção de que a cidade, o nosso lar, é uma colônia que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Então ela já está em direção à região de mar mesmo, aqui para quem vive aqui na Terra. Então ali a gente vai ouvir esse ensinamento de André Luiz, de Clarencio para André Luiz. Então André Luiz vai narrando, a movimentação da vida espiritual era muito intensa, desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na Terra, momentaneamente desligados no corpo pela anestesia do sono, ali, naquela região, na beira do mar. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos, anciães, mulheres, crianças, e muitos aspectos diferentes compareciam ali, sustentado pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Benfeitores estavam levando espíritos doentes, muitos encarnados que pelo desdobramento do sono eram retirados, levados ali para se fortalecerem. Conversações edificantes. Então ele vai narrando aquele serviço magnético de socorro que era ali improvisado na região em torno da orla marítima. Então diz André Luiz, e o ar efetivamente confrontado com o da cidade era muito diferente. Brisas refrescantes sopravam de longe, carregando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. Ele dá quase que a mesma definição que o irmão Jacó dá no livro Voltei. As brisas que vinham do mar traziam energias regeneradoras. Aí então Clarencio se manifesta. Veja bem, Clarencio é um dos ministros da cidade, colônia espiritual Nosso Lar. O oceano é miraculoso reservatório de forças.
Muitos companheiros do nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem aqui refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias dos seus tutelados ali, em torno do mar, qual acontece na montanha arborizada. A atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. Então, quando a gente fala na montanha arborizada, eu me recordei do livro Ação e Reação, do caso da Poliana, em que ela é levada para a relva e os espíritos trazem então das árvores, daquela vegetação em torno, a medicação para o seu corpo espiritual. E aqui o Clarencio está comparando a atmosfera marinha à natureza em geral, quer dizer, toda a natureza está oferecendo recursos de revitalização do nosso corpo espiritual. Então Clarencio vai mais fundo, ele diz assim: o oxigênio, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento da nossa organização espiritual ali naquela região, principalmente ainda quando nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa, quando a gente está encarnado. Então olha quanto benefício nós temos na natureza, quanto nós temos da orla do mar, e às vezes a gente não aproveita. Por que a gente não sabe, não tem aproveitado? Porque quando a gente busca normalmente esses recursos, a gente não busca esses recursos com o intuito de respirar uma energia que fortaleça o nosso espírito. A gente se confunde com as coisas da matéria, a gente vai fazer o piquenique e fica mais preocupado com a música do que com aquelas energias. Então, felizes as pessoas que sabem aproveitar esses ambientes da natureza, porque tudo vibra Deus a favor dos seus filhos. É a presença de Deus a favor de todos nós. Até a próxima.